Então, bem-vindo, né? Acho que vocês já deram uma verificada no site, aí tem como ver informações sobre o meu trabalho, as coisas pelo site da ICS, né? E, e algumas coisas nas redes sociais aí que tem. Só me apresentar rapidinho, né? É, o meu nome é Márcio, ah, eu trabalho há algum tempo já, uns 10 anos na indústria de animação, né? E deixa eu só abrir meu site aqui. De animação e. Minha tela tá aparecendo aí? Não, né? Duas telas, três telas. Ok, agora a tela certa. Beleza. Então, sei lá, mais ou menos 2004, assim, eu comecei a ter o primeiro contato com computação gráfica, essas coisas, mexendo com motion graphic e tal, aquele caminho mais ou menos mexendo com coisa de design, certo? E Mas oficialmente, assim, eu digo que eu comecei no 3D mesmo, puramente no 3D, que eu abandonei todo o resto de motion graphics, de qualquer coisa gráfica 2D desse tipo, foi em 2012, né? Foi quando eu mudei para São Paulo e decidi fazer isso. E ir criando um portfólio para tentar entrar na indústria, né? Que eu já tinha 7 anos de motion graphic, aí mexia uma coisa ali, outra aqui de 3D. Para quem mexe com motion graphic, sabe como é, né? Tipo, você faz um pouquinho de tudo, né? Você faz ali um letreiro, você faz ali um elementozinho 3D, né? Mas você ainda está ali, não está totalmente trabalhando só com 3D. Às vezes tem After, tem algum programa de composição que você usa também, né? E aí a jornada foi assim. Eu consegui, dentro de uns 2 anos, consegui fazer um portfólio, algumas imagens legais. Na verdade, dentro de 2 anos, assim, umas duas imagens, três imagens legais, assim, depois que você já estudou mais ou menos esses 2 anos, eu acho que é o range ali de quem está começando para começar a pegar, assim, um trabalho, sabe? Estudar, assim, uns 2 anos, aí cada um tem, é só uma margem, né? E aí depois depende muito se você cria imagens boas, né? Porque o que vai acontecer é que os recrutas, o pessoal das empresas, dos estúdios, eles vão ver o que você consegue fazer. Essa é a questão. Então é portfólio total, tá? Beleza? Então aqui tem alguns trabalhos, vocês podem visitar, explorar mais. E aí aqui tem um pouco do trabalho profissional, ali é mais pessoal, né? Então tem aqui na Vetor Zero, aí no Brasil, eu trabalhei de 2016 a 2000. Foi uma experiência incrível, né? Estúdio muito bom em São Paulo. No Brasil, aí depois, né? Agora 3 anos atrás eu mudei para o Canadá e onde eu trabalhei aqui no Maia, né? E e aqui estou começando, tem pelo menos uns 4 ou 3 filmes que já estão na fase de finalização. Esse aqui foi um dos primeiros. E faz 3 anos estou aqui no Canadá, trabalho atualmente na Redefine. Ah, na verdade, ontem foi meu último dia na Redefine, né? E eu estou indo para um outro estúdio aqui também, um estúdio bem legal, que é só mais para VFX, né? E um pouco menos para animação, tá? Mais direcionado a coisa um pouco mais realista, né? Então é mais ou menos isso aí, o meu path, tá? Aí vamos deixar depois uns 10 minutinhos no final. Tá? Hoje vai ser um pouco mais rápido. Essa live vai ter duas sessões, hoje e um outro dia, que não vai ser muito longe, que aí o Matheus e a galera do ICES a gente vai divulgar aí, tá bom? E então a gente vai fazer uma coisa mais rápida e depois a gente continua aí no final uns 10 minutos, tá? Aí você me avisa aí, Matheus. A gente há 10, 15 minutos para fazer pergunta e tal, tá bom? Beleza? Então vamos começar aí. Então a ideia, que é a ideia até do curso, é mostrar, né, para a pessoa é, qual é o processo, né, do 3D, né, principalmente para iniciantes, né? Eu vou agora tirar aqui. Principalmente para quem está iniciando,
E também para quem está fazendo um trabalho em casa, mas está meio ali preso, né? Principalmente na parte de look dev, ou então como organizar as coisas, como fazer as coisas funcionarem para entregar para um estúdio mesmo, tá? Para funcionar numa pipeline de animação, tá? Então eu vou fazer aqui uma coisa muito parecida com que os alunos, né, fazem no curso aqui. Deixa eu abrir aqui para mostrar um exemplo para vocês. Hum, eu vou acho só estou abrindo aqui em outra tela, mas já vai para a tela principal, tá? Então, é uma coisa mais parecida com esse projeto aqui, tá? Que é um projeto que a gente faz de A a Z. Isso aqui é de uma aluna da Paula. E, e aí a gente explora bastante a pipeline do 3D, tá? E aí você consegue levar esse conhecimento de A a Z, né? Da modelagem até o render, você entende como é que funciona esse processo, tá? E aí depois a gente faz também um segundo projeto que é um pouco mais para personagem, tá? Aí hoje vamos começar a fazer algo um pouco mais parecido com isso e aí eu vou falando como é que funciona, né? A primeira coisa, você vai usar um aplicativo desses que você já está acostumado, Blender ou o Maya, né? O Maya é mais utilizado na indústria, tá? Em todo lugar, tá? Aqui no exterior é mais utilizado. Na animação do Brasil também é mais utilizado. Pode ser que você possa fazer um modelo em um. Pode ser que você pegue e faça num outro aplicativo, mas geralmente eles vão colocar na pipeline, porque em termos de animação e até fluidez de animação, é mais interessante trabalhar no Maya, tá? Por uma questão até de pipeline, tá? Não é nada assim se o software é melhor ou pior, né? Então aqui, tá? A gente vai fazer o modelo hoje, tá? Tentar fazer o modelo. E vamos aqui nas etapas. Então, a primeira coisa eu vou fazer um carrinho, tá? Como se fosse um carrinho de madeira, mas não é aquele outro estilo aqui que eu tenho aqui na minha imagem. Primeira coisa que você faz para fazer um asset, tá? É você é, saber a escala do objeto, tá? Que tamanho é esse objeto? Então, se você quiser que o shader, todas as propriedades funcione um pouco mais realista, um pouco mais assertiva, sem mexer muito nos parâmetros, você tem que estabelecer o tamanho daquele objeto, tá? Ou pode medir antes o objeto real. Então aqui eu vou fazer um box, tá? E vou colocar aqui no grid. E aqui, esse box aqui, ele tem uma medida, tá? Aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Tá? Então eu posso vir aqui, tá? E colocar mais ou menos desse tamanho aqui. Eu vou determinar o tamanho mais ou menos do carrinho num box. Assim, ó. Tá? E aí tem dicas importantes, por exemplo, tem que alinhar aqui no grid, né? Para animação, não é bom você deixar o personagem com o pé dentro da grade, né? Porque os animadores, eles vão ter um chão, uma base de chão baseada nesse floor aqui, tá? Nesse ground. Então, eu vou deixar mais ou menos nesse tamanho aqui, talvez um pouquinho maior. Aqui tá bom.
Acho que tá bom. Aí eu posso vir aqui em Measure Tools aqui, ó. Que Create, Measure Tool, Distance Tool, habilitar um Snap aqui, no qual eu posso ver qual é o tamanho do objeto em centímetros, tá? Então tem 9 centímetros aqui, né? E aqui 3, tá? Então ele pode ser um pouco mais alto, tá? E aí todos esses manipuladores, né, a gente vê com bastante cuidado também no curso, né? Vou deixar um pouquinho maior. E aí eu posso pegar aqui os locators aqui e puxar aqui para as pontas para reestabelecer a escala aqui do objeto, tá? Então o objeto é esse aqui, ó. Repara que esse objeto aqui, ele tem que ser estudado antes, tá? Parece simples, mas não é não, tá? É, tem muita coisa para você atingir o realismo no look dev, a modelagem tem que estar bem certa, tá? Não pode ter alguns erros clássicos assim que iniciantes faz, tipo essa peça aqui de trás, ó, ela é uma madeira solta, né? Ela não faz parte dessa madeira que está aqui na frente. Então, às vezes o cara que está começando, ele pega e extruda daqui para cá. Isso vai fazer com que não tenha sombras e occlusion que entrem nessa área aqui, como é feito no realista. Então, esse tipo de coisa que você vai começar a ficar com o olho mais atento, tá? Quando você começar a se preocupar mais com a modelagem e com o look dev. Então, estabeleci aqui o tamanho dele, tá? Aí eu posso começar a modelar daqui, tá? Então, eu já vou fazer aqui o chassi aqui, tá? Blocking, conceito de blocking, o que que é? O blocking é, como o nome diz, então não tenta finalizar o modelo no começo, tá? Deixa só o essencial para você visualizar o modelo. Porque é, se houver qualquer mudança nessa etapa, alguém vai precisar revisar o seu trabalho. E se você já for para o final, já modelando essa pecinha como peça final, vai dar muito errado e você vai ter que voltar muitas etapas, né? E assim, não tenha medo de mostrar processo, tá? Pro, pro cliente, pro seu supervisor, porque eles são pessoas experientes e sabem muito bem o que estão, já sabem que em qual etapa você está, tá? Outra coisa, objeto dentro de objeto, tá? Assim, se for uma coisa realista, isso aqui, ele não existe isso no mundo real, né? Uma coisa não fica dentro da outra, assim, só se houver um buraco, alguma coisa assim. Então, não tenta disfarçar colocando um objeto dentro do outro, tá? Então, vem aqui, ó, vou puxar aqui e vou alinhar pelo objeto aqui, ó. Então, ele vai encostar aqui certinho, ó, tá? Eu venho aqui, giro ele, ó, segurando o J aqui, 90 graus, tá? E aí eu vou puxar aqui pelo grid. Essas partes aqui de alinhamentos são maravilhosas. Então aqui tá certinho, ó, tá no chão e tá também alinhado o objeto aqui, ó. O objeto termina aqui, o outro começa aqui. Beleza?
Aí aqui eu vou deixar um pouco mais a parte do lado aqui, tá, do carro. Tem uma madeira bem fina aqui. Vou igualar aqui a saída do detalhe que tem, tá? Aqui eu pressionei o Ctrl E para dar um extrude. Aí tira aqui, ó, não precisa ser proporcional, precisa ser um pouco mais fino, tá? Então, saber mexer em todas essas ferramentinhas, a gente vai com bastante detalhe, né, nesses parâmetros no curso. Aqui, ó, por exemplo, tem uma opção habilitada que eu gosto de trabalhar às vezes, que não era para estar, né? Que esse aqui ele pega o vértice os vértices só da frente. Tá? E nessa blocagem, tenta só colocar as coisas que existem ali no, no seu asset, mas não precisa ser 100%, tá? Porque aí tem uma parte de verificação ainda que você vai fazer. Aqui eu vou fazer, dei um Ctrl E, que é o atalho para o Extrude. E essas coisas artesanais, assim, elas têm bastante detalhe para a gente explorar. Tá? É um bom exercício para quem está começando. Tá? Aí eu não me apego muito a essa parte, eu vou finalizar essa parte, mas eu não me apego muito a ela, tá? E já vou para outra parte, tá? O conceito de blocking é esse. Aí aqui eu eu venho aqui, ó, tá vendo que existe um ponto pivô, né? Da onde o objeto ele é rotacionado aqui, ó, né? E eu venho aqui, duplico esse objeto, tá? E eu quero colocar do outro lado. Eu tenho que colocar esse ponto pivô no centro do universo aqui, ó, para que esse aqui seja o ponto de partida para o outro lado. Eu venho aqui, coloco o valor negativo aqui, tá? Aqui no scale. Só setar o meu scale aqui que ele está com uma propriedade habilitada. Freeze Transformation, clicar aqui. Quando uma janelinha fechar, não aparecer, você dá um minimize aqui, maximiza de novo, que provavelmente ela aparece de novo. É um truquezinho, tá? Apareceu aqui. Aí eu vou dar o meu freeze aqui, que é para tirar todas as informações de números que tem aqui. Tá tudo aqui disponível na ferramenta de modelagem mesmo. Eu não dei OK lá. Freeze Transformation aqui. Apply. Aí. Agora eu coloco aqui o X negativo. Aí ele já vai lá para o outro lado, tá? Espessura, tá? Olha, nesse bloco é importante é você ver a espessura das coisas, certo? Se você tem que ajeitar alguma coisa de proporção geral, esse momento é muito fácil, tá? Se você não for para visualizar, para finalizar, né, ainda, né? Que,
pegar aqui. Um pouco mais fino. Então, já vem aqui, já corrijo um pouquinho. E aí, você vai trabalhando, vai simplificando o seu approach, né? Vai começando a conhecer as, as ferramentas. Aqui, por exemplo, eu já vou pegar essa face aqui, colocar para fazer a parte de trás. Eu deleto todas as outras aqui, ó. Ficou só essa face aqui. Eu venho, dou um extrude na face e já faço a parte de trás. Aí, como é uma coisa artesanal, o que é bom para treinar, existem irregularidades. É um pouco desalinhado aqui, tá? E um pouco para dentro, assim. Uma boa maneira de você começar a visualizar um pouco do que você está fazendo é tirar aqui o wireframe. Essas opções de visualização estão todas aqui disponíveis, tá? E você coloca, por exemplo, um occlusion aqui, você começa a olhar, começa a perceber se está certo aquelas questões que eu falei, ó. Aqui começa a criar uma sombra correta, né? Isso tem impacto direto lá no futuro. Então, eu faço desse meu objeto aqui tipo uma referência, né? Da onde é tipo montar um Lego, né? De onde sai ali as coisas do chassi. Que aí eu não preciso me preocupar com alinhamento mais, né? Se eu uso isso como base. Então aqui eu dei um outro extrude. Aí aqui tem algumas coisas que eu não consigo visualizar nesse modelo, eu só tenho ele em um ângulo. Mas tudo bem. Então, existe regra para esse lance de como você modela? Não, não tem. O importante é você entregar, né? Mas você conhecer bem essas ferramentas e, e você saber usá-la para qualquer coisa, né? Para qualquer solução. Que é só mais uma paredezinha que tem aqui, ó. Aí, esse ponto pivô é muito poderoso. Você coloca aqui e o alinhar pelos objetos aqui o nome é Snap to Point, tá ligado? Né? Vou colocar aqui de novo. Aqui. Vou colocar aqui no meio. Tá? Você pode, para comparar algumas coisas, pressiona a barra de espaço, que aqui você tem outras visões, outros ângulos, né?
Aqui eu vou fazer um ponto de simetria, é sempre bom. Dar um reset aqui na ferramenta. Tá alinhado bem no meio aqui. Tá. Então, aqui só para mostrar outra técnica, né? Eu preciso ter esse objeto duplicado pelo outro lado, certinho, né? Então aqui para esse lance da simetria, eu uso sempre essa linha do meio aqui, ó, do universo aqui. Tá? E outra coisa interessante é você tem que fazer, pode até modelar em outro ângulo, mas no final a frente tem que estar para frente mesmo. Às vezes eu já recebi modelo, tipo, o modelo tá de cabeça para baixo, sabe? Tipo assim, ó, que parece igual, né? Ó, você colocar uma coisa assim, parece igual, mas você tem que ver o modelo aqui, né? Se tá de frente ou não. Por exemplo, aqui é o front. Então, então aqui tá certo, né? Mas já peguei errado. Tá? Venho aqui, e posso vir em essas janelinhas aqui, elas são todas flutuantes, né? Se você não gosta muito de usá-las assim pelo menu, você pode vir aqui e clicar aqui nessa barrinha e puxar todas elas. Então tem uma aqui que eu quero, mudo para Modeling. E aí eu tenho todas essas opções aqui. O que eu quero é esse mirror aqui. Então, o mirror ali já funcionou. Então, já tem aqui a parte da frente e aqui tem uma parte de trás que é meio aberta também com uma janelinha. Então, eu posso utilizar essa mesma aqui. Aqui, tá bom. E aí eu tenho um tetozinho aqui. Como eu falei, o importante nesse momento é a espessura das coisas, tá? De cada madeira dessa que você vai fazer. Sempre alinhando as coisas bem certinho aqui. Precisa ser tão técnico, tipo, ao ponto de você ter todas as medidas certinho, essas coisas? Ah, depende. Depende para o que você está fazendo. Tá? Se você está fazendo, geralmente perfume comercial que tem uma marca muito, é, que não tem tanta brecha artística assim, você faz lá os seus 90% correto, sabe? Tipo, não é nem um manual do. Às vezes eles mandam aqueles blueprint, tá? Mas para tipo uma coisa que vai aparecer em movimento lá, aí você já não precisa ser 100% ali, é uma coisa mais artística mesmo. Tá? Aí tem o cilindro. Esses cilindros aqui, para você fechá-lo com coerência, é bom sempre você ter um valor que você consegue dividir por 2 aqui no subdivision dele aqui, ó. Sei lá, colocar 3, né? Não é legal, tá? Então, 20 aqui, tá bom. Tá? 90 graus. Opa, um objeto aqui, deixa eu ver.
Tá? Além do J também, que dá aquele step by step. Tá? Assim, ó. É uns 15 graus, eu acho que ele faz. Tá? Mas dá para setar isso aí também. Então aqui, como eu tenho uma coisa encostada aqui, eu já alinho aqui, né, e ponho para cá, ó. Aí ele vai encostar certinho na parede da parada. E aí puxa só para frente. Aí já vi que tem que levantar isso aqui um pouco, ou tem que ser um pouquinho mais largo no geral. Partindo daqui tá bom. Então dá para encostar um pouquinho ali. Ele não sai daqui, ele fica um pouco mais alinhado aqui. Aí tem uns truquezinhos, tá, bem legais aqui, umas dicas também que vocês já podem pegar a partir de agora. Tipo, seleciona tudo e dá um F8, tá? Estando com o Vertex, você consegue acessar os vértices de todos os objetos, tá? Então eu venho aqui, não só de um, sabe? Porque se você não fizer isso, ele pega só de um. Parte assim que é menor, né? E eu vou blocar a roda, né? Então, quantidade de polígono, né? Como é que é isso? Só ficar curioso, né? Ficar com medo de chegar no estúdio e fazer um negócio muito pesado ou muito leve. Depende para que mídia você vai fazer, tá? Por exemplo, para game, é claro que você não vai fazer um negócio super pesado, né? Mas se for para animação, já não tem tanto esse risco, né? Esse também foi um dos motivos que na época eu preferi mais animação e VFX, porque não tem muito essa limitação, né? O céu é o limite. Então, põe lá as coisas. É bem pesado mesmo. Assim, média, né? Ah, legal. Tá? Simetria, ó, se eu pensar bem, aqui é só colocar no centro de novo aqui, ó. Ponto pivô no centro do universo ou no centro dessa linha aqui que também é simétrica. Duplico. Vou limpar o histórico dos transforms. Já ponho do outro lado aqui, mesmo que não esteja finalizado. Tá? E faço também para a parte de trás. Eu posso duplicar as duas também. Ctrl D, duplico aqui e ponho aqui para a parte de trás. Então, a ideia aqui é você olhar o todo e ver assim, isso aqui está muito grosso, tá muito alto aqui. Aqui está um pouco curto. Aqui tem uma curvinha que ainda vai entrar aqui. Ou então, isso aqui sai um pouco mais para fora aqui, né? Então, nesse momento aqui, depois que você blocou todos os objetos, você faz o trabalho de verificação, que é você ajustar para ficar mais parecido com o que é o seu asset. Então, eu vou pegar aqui esse cara aqui. Vamos ver se ele está divisível aqui por 2 também, a subdivisão dele, 20, 20. Mas ele está demais, né? Não precisa tudo isso. E aí tem essa pecinha aqui em cima, aqui, ó. Aqui eu posso cortar essa parte no meio aqui. Tá? Aí aqui tem um buraquinho aqui. Então eu já pego essas faces aqui e deleto. Dou um extrude.
Tem uma achatadinha aqui, tirar esses objetos aqui. É um pouco achatado assim. É tipo aqueles um sininho, alguma coisa assim. Então, não fica pegado no começo a nada. Ficar finalizando já. Ver mais a proporção. Tá? Se quiser ver um pouquinho como o objeto está ficando redondo nesse caso, dá um 3 aqui. Então aqui já está interessante. É, então aqui nessa parte, esse buraco aqui está muito grande. Vou dar só mais um extrude aqui. Tá? Aí tem outra pecinha para fazer aqui. Eu não vou fazer agora para dar tempo de fazer mais coisas. Então, desse lado aí, o que que eu começo a fazer agora? Depois de fazer a verificação do modelo, de verificar como é que tá o tamanho dele, tá? O tamanho das coisas, aqui tá um tamanho agradável, tá? Eu começo a pensar em focar em cada peça dessa daqui. Mas, por exemplo, se você está fazendo isso daqui para um filme de animação, vamos supor, é o primeiro dia que você vai apresentar, lhe deram assim uma manhã para você fazer alguma coisa. Sei lá, não deram 2 horas, uma hora, ser 2 horas, mais ou menos o tempo que a gente tem aqui. Você pode apresentar isso aqui, tá? Você pode apresentar porque alguém pode dizer bem assim, não, ó, vamos fazer essa roda diferente. Então, ó, precisava finalizar a roda, né? Ainda não, porque a decisão ainda está muito no começo. Então, nem acelera, entendeu? Então, mostra, é isso aqui? Aí o cara fala, beleza, é isso mesmo? Tá, pega essa roda e aí vai e finaliza ela. Entendeu? Isso é até bom para projeto pessoal também, porque tomar decisões tem que ser no começo, tá? Beleza. Aí aqui eu salvo esse arquivo aqui. Tá? Essa cena, eu vou salvar. Tem uma pasta live aqui, tá? Que essa é a parte 1, o modelo. Na pasta de model. Na pasta de model eu coloco aqui carrinho e salvo. Isso aqui ele vai ser incluso em outra cena que eu vou mostrar a pipeline para vocês, tá? Depois. A partir desse ponto aqui, eu começo a finalizar mais as peças. Eu pego essa parte aqui da frente aqui e começo a utilizar mais esse toolkit aqui que é muito poderoso. Tem muita coisa para você mexer aqui. Tá? Então ele tem umas linhas aqui, ó, uns chanfros. Aí eu começo a usar esses recursos, né? Eu posso meio que dar um snap na minha seleção para que ele não escape. Vou dar um scale aqui, outro scale aqui, tem uma marquinha, tá? Pressiono o 3, ó. O 3 é como o seu modelo vai ficar no final mesmo, tá? Então, ó, aqui está errado, por quê? Porque não tem sustentação de malha, tá? Então, eu venho aqui e começo a sustentar aqui o modelo. Eu coloco um bevel aqui,
esses bevels, eles são bem importantes para dar uma sustentação nos cantos, tá, dos objetos. Então, aqui eu não consigo passar um edge loop porque é tudo triângulo, né? Mas tem uma maneira de você fazer isso roubando no jogo, que é pegar aqui, fazer uma seleção assim, ó, nos edges, tá? E dar um connect aqui, ó. Eu quero fazer um chanfrozinho aqui. Tem que ter cuidado, ver se não pegou face lá do outro lado, tá? Dá uma mexida assim para ter certeza. Eu vou dar um extrude aqui, faz uma pontinha ali, dou um outro extrude, Ctrl E, outro extrude, e aqui eu ponho um bevel, tá? O bevel geralmente ele tem que ter 3 pontos assim, ó. Aqui tá faltando um, tá? Mas dá para consertar. 3 é o ideal. Eu posso tirar para ele não pegar as faces de trás aqui. E tem tipo um buraco mesmo. Acho que é mais aqui. Entrando aqui. E meio que ele some para dentro. Aí eu deletei mesmo, que é um buraco mesmo. Então só o Move, só essas ferramentas aqui, mais botão direito e acessando os componentes, você pode ir fazendo qualquer coisa, né? Aqui já está ficando mais interessante. E aqui eu preciso fazer uma sustentação. Então aqui, deixa eu... Ah, detalhe. Ó, esse bevel, até isso você tem que observar. Se você tiver a oportunidade de treinar isso em casa, é legal também, quando vocês não conseguem treinar muito. Mas se estiver modelando para treinar no começo, dá uma observada direito que ó, o bevel aqui, ele é bem fininho. As arestas aqui, as bordas desse término desse objeto, ela é bem sharp, né? Ela não é arredondada. Aqui já é arredondada. Aqui é as arredondada. Aqui é mais sharp. Né? Aqui é bem sharp também. Aqui nessa ponta é meio arredondada. Então, no modelo já tem que você tem que visualizar isso aí, tá? Então, aqui, deixa eu ver o que que eu fiz aqui, que às vezes ficam dentro do outro. Então, ele é bem fininho, né? Aqui, ó, tipo quase um metal, assim, né? Então, o que dá aparência para os objetos no 3D não é apenas o shader ou a cor, é também a maneira que você modela, tá? Um exemplo clássico, isso aqui deve ser, essa ponta parece ser algum tipo de metal, tá? Então, como eu não coloquei bevel aqui, esqueci aqui, ó, repara que essa ponta, ela fica meio smooth, ó, parecendo um plástico, né? Então, não é isso que o modelo pede. Ele pede aqui uma face mais sharp. Aqui eu tirei isso. Opção aqui chata. Aí.
Aí vem aqui, deixa ele bem fininho, segmento. Ó, aqui tá ficando meio fofo, ó. Tá fazendo tipo isso aqui, ó. E tudo isso você olha, parece besteira, mas é aí que tá a diferença entre um profissional e, e a pessoa que ainda não chegou, ainda não tem experiência, né? Então vem aqui, ó, eu coloco esse Lambert. Quando o negócio é meio metálico, eu coloco perdão, o Blinn, que ele é um material tipo mais brilhante, assim, ó, parece um metal mesmo. Deixa eu ver aqui para ele ficar bem forte aqui esse, assim, ó. Ó. Aí você dá o 3, porque se tiver algum amassado ou algo que não faz sentido, tá? Ele vai dar para perceber. Aqui eu vejo, ó. Aqui tá legal, aqui tá ótimo, mas aqui tem algo assim, ó. Né? E isso tem a ver com a sustentação. Então, saber o que quer e saber como fazer, né? Então, eu preciso colocar umas sustentações aqui, ó. Ó. Agora tá mais sharp. Ó. Aqui também é de metal? É. Aproveita, coloca o mesmo material. Tá? Eu vi aqui esse material. Então, você vê muita coisa, o pessoal modelando o ZBrush e tal. Para modelar um carrinho assim, aí fica muito amassado as coisas, tá? Só porque falta um pouco de conceito de modelagem poligonal, tá? Então, eu tenho que dar uma espessurinha aqui para o objeto, ó, tá? Então, essa ponta aqui, ela é mais sharp. Não tanto. Eu olhei aqui o modelo, é sharp, mas nem 100%. Aqui é só um pouco, nem tanto, mas eu vou colocar aqui um bevelzinho um pouco mais aberto. Tá? Aí, então, agora você vai propagando toda essa ideia para o resto do asset, tá? Que é, fez a blocagem, depois, tá? Faz a sustentação, faz a blocagem, faz a verificação do tamanho das coisas, né? E aí pega cada objeto e vai finalizando ele, tá? Como eu estou fazendo aqui agora. Então, eu vou continuar fazendo aqui, tá? Então, aqui ele tem tipo, uma bordazinha aqui, ó, tá? Então, existe caso que você não pode sair dando um bevel aleatório, né? Aqui também, ó, tem que dar um bevel um, um, um pouco mais de critério. Aqui, talvez, precise de um no meio. É. Se preocupa primeiro com a proporção, a arte do negócio, tá? Isso aqui, a malha,
tá? Você se preocupa depois, assim. Então aqui está batendo com mais ou menos com a ideia, tá? Parece que aqui no é um pouco mais próximo, esse daqui é um pouco mais assim, mais suave. Aqui eu vou colocar mais um bevel para dar uma. Legal. Aqui, beleza. Aqui tem um buraco. Aí como é que eu faço o buraco, essas coisas? Faz assim, ó. É, eu faço o buraco aqui das coisas e eu elimino isso aqui, ó. Eu elimino uma das faces. Tá? E aí aqui, se eu der o extrude nessa face aqui, tipo planar, ele vai projetar já o furo, né? E aí eu aproveito para resolver a topologia. Então, delete aqui. Aí eu venho, faço algumas sustentações aqui. Tem uns pontos aqui. Então, dava para resolver de outro jeito. Dava, sempre dá. Tá? Sempre dá. Tipo, existe mil maneiras de você pensar nisso aqui, tá? Aí, qual é o ponto aqui? É você tentar não deixar, tá? Triângulos, né? Tá. Nesses hard surface, assim, você pode deixar um pouco mais, tá? É, mas se você puder evitar, principalmente em partes que que vão fazer algum tipo de distorção, tá? Se não for fazer, nem precisa se preocupar tanto, tá? Mas uma boa topologia, ela é uma ótima apresentação, tá? Então aqui, aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha diferente. Deixa assim, vai demorar um pouco mais. Deixa eu puxar esse aqui para cá. É, tô vendo aqui a hora. Então, isso aqui, aí a gente vai finalizando, refinando ele, né? A ideia aqui é, pode resolver algumas coisas de topologia também um pouco mais para frente, tá? Aqui, aí quando eu dou o extrude aqui, ó, quando eu deixo só uma face do extrude, né? Então
o buraco já vai junto, né? Você não fica preocupado em fazer buraco nas duas partes, né? Ó. E aí dá, às vezes, tipo assim, esse pedaço aqui você ficou meio estacionado nele porque precisa focar um pouquinho na topologia daqui para resolver um pouco melhor. Não, aí já pega, não fica preso não. Já pega aqui, põe para o outro lado e parte para outra. Entendeu? E aí depois você volta para ela também. Porque o ideal é você ter alguma coisa, tá? Antes de estar finalizado completamente. Ó, aqui, aí eu vou pegar essa roda aqui, vou pegar também um bevel aqui. Aí eu vi que na roda, ó, o bevel é bem fininho, ó. É bem sharp. Então eu deixo bem fininho aqui, coloco dois. Buraco aqui, ó. Aí tem milhões de maneiras de fazer. Vou mostrar um outro aqui só para explorar um pouco, por exemplo. Você pode vir aqui, sei lá, dar um extrude aqui, ó. Ctrl E. Aí eu vou encolher ele aqui. É só. Assim não vai dar muito certo. Deixa eu fazer assim mesmo. Fazendo como eu falei ainda agora. Tá. Aí quando eu vejo que o negócio de fazer buraco tá atrapalhando, eu venho e faço daquele jeito lá, tá? Eu pego, faço só um lado e aí aqui se tiver bevel, tira, tá? Então aqui tem um buraquinho da roda. E aí, se eu fizer o extrude dela agora, né? O buraco tá certo já. O bevel é a última coisa que você faz, tá? Porque se você for mexer em alguma coisa mais dramática, o bevel vai atrapalhar. Então, aí essas coisas que é fabricado pelo homem, assim, é, elas têm um grau de facilidade porque até algumas coisas direto da natureza, assim, também, né? Tem simetria, né? Tem simetria e tem repetição, tá? Algumas coisas é um pouco mais aleatório, né? Na natureza, sei lá, uma árvore, né? O galho, às vezes, não é simétrico de um lado para o outro. Beleza? E aí, o que que vai acontecer? É, eu vou avançar mais esse modelo aqui, tá? Dessa primeira parte, fazendo exatamente o que eu falei para vocês aqui. Por exemplo, esse bevel aqui, ó, ele é bem maior, né? Se eu vier aqui, pegar essas bordas aqui, ó,
tem que ser um bevel maior, né? Mais assim, ó. Um pouco mais não tão sharp quanto os outros, né? E aí, depois que eu fizer isso, qual vai ser o próximo step? Esse modelo aqui, nós chamamos de low poly, né? É o low poly dele ainda, tá? E aí depois nós vamos transformar isso daqui e fazer o high poly, né? Dentro do ZBrush é um outro processo que tem, que é para fazer os amassados, as coisas que acontecem durante o tempo, né? O storytelling do asset, que é o quê? Aqui, ó. Percebam é, que aqui tem tipo um prego, alguma coisa, né? Um parafuso, e a madeira ela se deteriorou em volta do parafuso, né? Então, o que vai tirar a cara de 3D, o que vai deixar mais realista, é quando a gente fizer isso aqui e levar lá para o ZBrush e fazer esse acabamento exatamente respeitando a história do material, de como ele vai se deteriorando durante o tempo, tá? Então, na próxima etapa, no qual a gente vai fazer o look dev desse carrinho aqui, e eu vou mostrar o que foi feito, tá? Eu mostro o que mais foi feito, tá? Por exemplo, a UV. E aí a gente vai partir para o look dev já fazendo essas coisas. Ó, aqui tem um adesivo meio desgastado, né? Então, prestar atenção nessas coisas no storytelling do asset é importantíssimo, tá? Beleza? Aí eu vou salvar isso aqui para a gente continuar na próxima live, tá? E aí isso aqui já vai estar com todos os bevels e tudo mais. E aí a gente já parte para a parte de texturização e do que deve, tá? Então, vamos aí para as perguntas, né? Vamos aproveitar aí uns 15 minutinhos para as perguntas aí geral, pergunta do mercado, ou pergunta do processo, pergunta do curso. Fiquem à vontade, pode abrir o microfone aí para quem tiver pergunta aí. Show. Márcio Joel aqui. Fala, João. Márcio, é, é correto afirmar então que a gente, sei lá, para a maioria dos modelos a gente precisa utilizar 2 até 3 softwares de 3D mesmo? Tipo, você está pensando você blocou isso no Maya por algum motivo e agora você vai para o ZBrush. Por que você não começou lá? Ou, sei lá, um ajuda o outro? Eles são semelhantes, então também tem zero problemas de sair utilizando o que cada ferramenta pode oferecer de melhor. Ah, sim, entendi. Geralmente, assim, dois programas, né? Um programa de base. O programa de base é o programa principal 3D, por exemplo. O Blender é um programa de base, o Maya é um programa de base, certo? Mesmo que se você fizer num software como o ZBrush, que tem o Box Modeling lá, né? Também, né? O Z-Modeling, né? Você tem que transferir para cá e organizar dentro desse programa se a empresa usa esse programa aqui, tá? E aí, por que não já fazer dentro dele também, né? É só uma questão mesmo ah, de deixar o processo mais limpo, de não ficar tendo que ir voltando muito entre os softwares. Mas no final, por exemplo, se o cara gosta do 3D Max, mas o estúdio usa o Maya, ele podem até dar uma licença de Max para ele, e ele vai ter que colocar no final o modelo final vai ser esse daqui, não o que está lá no ZBrush, tá? E aí a gente utiliza o ZBrush, o Substance, né? E Mari.
e todos esses outros softwares como auxiliares desse programa de base, tá? Beleza? Show, perfeito. É. Mais alguém? Fiquem à vontade, não fiquem acanhados, não. Boa noite, Márcio. Boa noite. É a Patrícia. Oi, Patrícia. Ô, Márcio, como é que você vê assim o profissional generalista no mercado de 3D? Aquele que quer desde fazer a modelagem, a animação. Como que você acha que o Eu, mercado está eu vendo acho esse que, profissional? eu acho que uma época, sei lá, a gente dizia, não, tem que ser especialista, tem que ser especialista. Mas existe algumas coisas que se fundem mesmo pela própria definição da tarefa. Um exemplo é esse que eu falei, o look dev. O look dev, ele não é só você colocar textura e colocar shader. O look dev é esse storytelling que você tem que contar em cima do asset. Ah, quebrou ali, tem um sujinho ali, sabe? Porque o tempo, ele estava no porão, ele estava dentro da caixa, então não sofreu nenhum tipo de alteração. E você pode ver que a pessoa da modelagem, ela tem que ter esse olho também. E se a pessoa, vamos supor, eu, por exemplo, eu faço mais modelo mesmo. Eu ajudo no Look Dev porque eu sei. Então, eu ajudo o departamento também de Look Dev. Mas eu consigo pedir alguma coisa porque eu já fiz isso. Então, um generalista hoje é uma boa coisa. E o generalista, se você for generalista, num futuro, depois que você não quiser trabalhar muito mais com a mão na massa, vamos dizer, você quer ser um supervisor ou um supervisor, né? Um diretor de arte dentro do 3D, você ter essa gama de conhecimento para ajudar os departamentos é fundamental, tá? Então, como artista, você ter esse conhecimento geral é um plus, tá? E isso é ótimo. Então, nas várias entrevistas que eu fiz, eu comecei muito como generalista e tanto é que isso aqui é o quê? Modelagem, look dev e lighting, né? Então, eu tenho esse conhecimento dessas áreas, mas o meu maior potencial é na modelagem de personagem, né? Mas eu consigo ajudar os outros departamentos? E isso é uma pergunta que algumas vezes eles fazem também nas entrevistas. Se você tiver esse plus, melhor ainda, tá? Então, eu sugiro que no começo você faça alguns projetos de A a Z para você conhecer essa pipeline completa, tá? Então, é bem valorizado, sim. Tanto aqui quanto. Mas tem que ter um potencial, tá? Tem que ter uma coisa que, tipo aquela frase, né? Saiba é, tudo e tudo de alguma coisa, né? É isso. Oi, Márcio, boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo É o bom? Paulo aqui. Fala, Paulo. Tira uma dúvida rapidinho, mais ou menos nessa linha da Patrícia, em relação ao portfólio. Eu gosto muito de fazer personagem, mas também de fazer hard surface. Certo. Muitos falam, você gosta de personagem, foca ali em personagem, só põe personagem no portfólio. Como que você enxerga isso? Esse é teu estilo, né? Ah, Eu faria assim, como estratégia. Eu faria personagens que têm a parte orgânica e tem a coisa de hard surface nele, entendeu? legal. Por exemplo, Interessante. é, sei lá, pega um cyberpunk, assim, aquele estilo, né? E faz lá uma mulher com um capacete, com um helmo, assim, sabe? Então, aí tem que, tipo, destruir na modelagem de hard surface desse capacete dela, né? Que é até É, difícil. Então, assim você consegue mostrar tanto os teus skills de modelagem, de personagem, quanto de hard surface. legal, dá para mostrar as duas coisas, né? É, Ah, beleza, valeu. sim, nada. Mais alguém? Temos aí uns 5 minutinhos a mais. Márcio, é o Joel de novo aqui. É Fala já. possível ser sei lá, um one-man band e você desenvolver mesmo um mascote
um caractere, animá-lo e tudo mais, ou é quase que irreal, isso é o trabalho mesmo para um estúdio, sei lá, tipo, pensando em freela e tudo mais, sabe? Pensando em freela, é um trabalho para estúdio mesmo, tá? É bom você fazer senão você mesmo vai se enrolar. Fazer só uma parte da task, sabe? Em estúdio menores, você vai ter oportunidade de fazer várias coisas. À medida que os estúdios vão crescendo, eu passei por isso. Por exemplo, em São Paulo, eu trabalhei em estúdios menores no começo, onde eu fazia tudo. Eu cheguei a fazer até rig, né? Então, Uhum. modelo, look dev, lighting e rig, por exemplo. Rig que eu não tenho muito conhecimento, mas eu sei como fazer um bone ali, fazer um skin no personagem. Então, ele, faz aí. Não vai ficar como um cara especialista, mas dá para resolver, né? Então você pode ajudar, né? Aqui, acolá, ali, mas é bom você se oferecer como tendo um skill mais focado em alguma coisa, mas que você pode resolver outras. Aí você vai montando o seu portfólio com a cara daquilo que você quer trabalhar no final, entendeu? Show. É, essa é a estratégia, tá? Vai Uhum. galgando o caminho ali, porque cada um tem uma situação diferente. Por exemplo, tem um cara que tem que pagar a conta dele e tem cara que tem que pagar a conta. Não interessa. O que no final a pessoa vai ver é o seu portfólio, tá? Então, alguns têm que fazer, tipo assim, fazendo uma transição de profissão, né? E galgando, fazendo, mudando assuntos do portfólio. Ou então faz dois portfólios. Por exemplo, a pessoa faz design gráfico. Ela pode fazer um portfólio separado de gráficos e tal, 2D, e um outro portfólio só para 3D. Tá? Se alguém também tá acanhado aí. Oi, é, Márcio. Opa, Tudo bem? Aqui é o Rafael. fala, Rafael. Márcio, é o seguinte, cara. Eu tenho 40 anos e Certo. eu tô trocando de profissão. Eu tô indo agora para o 3D. Que legal. E assim, no caso, eu quero saber se o mercado brasileiro e o mercado canadense tem espaço para pessoas mais velhas. Tem, tem. Tem e eles contratam mesmo, tá? Tem preconceito? Não, nenhum. Ótimo. Tem, sim, cara, tem cara que, por exemplo, tem um texture artist aqui, cara, o cara é um senhor, assim, cara, é sei lá, mais velho do que meu pai, eu acho. E o cara, mano, manda muito no Mari, meu, sabe? Aham. Faz textura, assim, que eu nem, assim, é especialista, né? O negócio é que eu tô começando, né, cara? Eu sou, tipo, no caso, o estagiário velho. Não, mas aí, não, o que acontece é o seguinte, a realidade, o que vocês têm que buscar é assim, para sair do Brasil, se for, você falou de fora, né? Também, Isso. vamos só de fora. Aham. É interessante você ser sênior. E como é que você é um sênior sem às vezes ter trabalhado muito em estúdios, né? Dá para fazer? Dá para fazer, porque existe uma aspas que pode ser aberto para algumas pessoas, que é o portfólio dela. Diz, cara, se ela Aham. pode fazer isso aqui, ela pode fazer isso aqui também, né? E geralmente eu já peguei freela assim que o cara disse, você olhou, ele disse bem assim, não, eu quero uma coisa, o que a gente está fazendo nesse projeto é uma coisa parecida com o que aquele cara tem no portfólio dele. Aí chama o cara, Aham. entendeu? Então, aí, o que manda não é a idade, o que manda é o portfólio mesmo, tá? Ótimo. Uhum. Obrigado, E, viu? e você tem uma vantagem que hoje tem muita informação. Antigamente, para você desenvolver até você se tornar um sênior, era um pouco mais lento do que hoje, Aham. tá? Então, a vasta é, quantidade de material que você tem hoje possibilita você fazer isso dentro de um ano se você se dedicar, Ótimo, legal. tá? Uhum. Opa, eu tenho uma pergunta, já que a galera começou a falar Opa! sobre mercado e tal. Como é que eu faço para o meu portfólio ser notado internacionalmente? Ah, e existe uma pergunta antes disso que é assim, ó, quem você quer que veja isso, né?
o público, pessoas que jogam videogame, né? Ou você quer que o lead da ELM ou o lead de uma empresa do exterior veja o seu material? Bom, com Existem essas duas certeza o questões. lead. Com certeza o lead. Então, por exemplo, muitas vezes quando você pega, faz um fanart e tal, você está vendendo não está vendendo um pouco para o cara que é lead e tal, ele vai ver, mas você está vendendo muito mais para uma pessoa leiga. Que Por é isso fã que da parada, né? Que você fez a... por isso, sei lá, o cara fez lá o Neo do Matrix, né? O que que vai acontecer? Vai ter gente que vai gostar do 3D, pessoas da área, que é a minoria, e a maioria vai gostar porque é do filme só, né? Que gosta do personagem em si, não porque é 3D, técnica e tal. Então, o cara, quando você tiver, por exemplo, o mais importante é você ter um portfólio sólido, que você mostra as suas técnicas, sei lá, tem um carrinho desse daqui assim que está hiper realista, girando, tudo funcionando certo, né? Então, cara, pô, se isso aqui o cara for pro filme do Toy Story aqui, vai ter um brinquedo lá detonado que esse cara aqui vai conseguir fazer. Então, você viu que não teve importância se for um fanart ou não? Então, um especialista, um cara, um recruiter, ele vai olhar mais a técnica e a qualidade do portfólio do que ser uma coisa muito descolada ou coisa assim, tá? E É, aí, sempre mostrar o V, né? Tipo, mostrar o V, mostrar a isso, textura, mostrar os mapas. exato. E ter essa consciência que, por exemplo, ter o portfólio bom e o LinkedIn ali atualizado, né? Tentar pegar uns freelas também, vai vai fazer com que você seja notado por essas pessoas do mercado mesmo, não só aquelas que são fãs de alguma coisa que você fez, tá? Entendi. Show. Fala, Marcião, consigo fazer uma pergunta rapidinho? É o Charles. Claro, Charles. Ô, meu, eu queria uma visão sua, que está aí no Canadá, de como está o mercado hoje, para todas as áreas, né? Não só do 3D, mas querendo falar também da sua área em si. Pós-pandemia, cara, como é que tá rolando isso? Se a galera tá trabalhando muito mais remoto do que antes, como é que tá para você isso aí? Então, na pandemia foi tudo, né, home office mesmo. E, sei lá, eu passei 1 ano e meio, assim, só em casa, sabe? E agora é híbrido, né? Você vai quando você quer, ou você agenda se você quiser, tá? Tem projetos de algumas empresas que quer que você esteja lá, não é o caso da empresa que eu estou trabalhando. Então, fica opcional no caso. E para nossa área, como eles viram que funcionou muito e reduziu o gasto, provavelmente para eles, né? Por outro lado, tem outros gastos de impostos que eles têm que pagar, e o Estado também. Mas a questão de trabalhar de casa ficou muito mais aceitável, né? E isso é bom até para você, para os freelas. Os freelas estão acontecendo mais para o exterior, né? Porque não tem muito. As pessoas Perfeito. acreditam mais nessa questão, porque, tipo, antigamente não tinha sido testado numa escala muito grande. E foi testado e funcionou. Várias áreas, elas declinaram, mas essa área ela só fez crescer. Márcio, Pode Show. crer. oi, boa noite, tudo bem, Pedro? Boa noite, Cara, Pedro. eu tenho uma dúvida para você em relação ao mercado também. Eu vim desse processo aí que o Rafael trouxe, né? Eu migrei de profissão agora recentemente e eu ainda tenho um pouco de dificuldade de estipular prazos e valores para os freelas que eu faço. Você tem algum direcionamento ou alguma dica que você pode dar para a gente tomar como base? Prazos e valores para freela, né? Uma coisa que você tem que saber primeiro é a complexidade do projeto, né? Tipo, às vezes você tem aquela tabela, dizer assim, eu faço 3 carrinhos aqui, cada um por, sei lá, R$ 4.000, né? Tá? Com look dev e tudo. Look dev. Aí, só que o cara quer, um dos carrinhos é o carrinho do Transforme, saca? Tipo, tem um monte de pecinha que vai sair de dentro dele e vai virar ali o Optimus Prime ali, certo? Entendi. Então, o que que você faz? Aí você pega essa base que você fez
e coloca bem a mais, né? Então, nunca cai nessa de fazer uma tabela geral, porque existe projetos que primeiro você tem que entender o projeto para cobrar, tá? E aí eu tiraria, eu faria assim, cada um tem a sua situação. Você diz assim mais ou menos quanto eu quero ganhar por mês, sim. E eu sei em que nível eu tô mais ou menos. Então você diz assim, cara, para eu alcançar isso aqui, né, eu teria que trabalhar 30 dias. Quantos dias eu vou trabalhar para fazer isso aqui? Aí o cara diz assim, eu queria ganhar 8.000 reais, né? Vamos supor, né? 8.000. Aí, se você tivesse lá no trabalho, você fazer uns 4 carrinhos desse aqui, você faria em 2 semanas, em uma semana, né? Então você pega esse valor, mais ou menos, divide ali e faz mais ou menos um orçamento de base, assim, tá? Entendi, muito obrigado. Nada. Márcio, André falando aqui. Fala, André. Eu tenho uma dúvida. Para quem está começando, alguma sugestão assim de curso presencial é melhor que online? Um tempo de dedicação? Qual que é a dica que você dá para quem está começando? Não sabe nada, não sabe direito como funcionam as ferramentas. Fazer meu curso. tô, tô brincando. Então, Mas ele pode serve ser para também, eu tô começar. brincando, mas é só uma Não, brincadeira. sim, mas ele serve Mas o que que acontece? Eu entendi, porque tem uma vasta gama de material quando tem tanto, você fica perdido em como começar, né? Exato. Então, os cursos que eu gosto, os cursos que eu gosto, curso é importante, tudo funciona, né? Como tem aquele negócio, todo conhecimento é bom. Tudo que você fizer vai agregar para você. Mas o mais efetivo, seja até com um colega que tenha mais conhecimento que você no 3D, é o feedback. Por quê? Porque o feedback, ele possibilita ir direto no seu defeito, não no defeito de uma outra pessoa, né? Então se torna específico e mais direto. É como se você pegasse ali, você tá lá com o monge aponta o negócio para você, mas para o outro pode ser diferente a dificuldade, né? Entendi. Então, quando eu fiz cursos que tinham feedback, sejam gravados, seja alguma coisa, eu fiz curso que tinham feedbacks, tá? Então, fica atento nisso também, tá? E se não for o caso de fazer curso, tenha a mesma mentalidade de mostrar as coisas para os amigos. Eu sempre tenho um amigo que quando eu finalizo, estou ali para finalizar o projeto, ou até no meio, mais ou menos, que ainda está aberto para mexer, eu mostro para alguns amigos e eles também, de repente, essa orelha aí podia ser maior, sabe? Coisa assim. Certo, boa. Por exemplo, tinha um defeito que eu fazia que é muito legal. Eu sempre deixava meus personagens um pouco gordinhos assim pro lado, né? Todos que eu fazia no começo. Então teve um cara que disse, cara, olha aqui e tal. O cara fez um Liquidify lá, me mostrou e disse, cara, sempre teus modelos estão gordinhos assim. Então é um padrão de erro que detecta. E no feedback, pessoal, você consegue detectar esse padrão que você está sempre errando. Tá? Maravilha. Beleza, valeu. Nada. Vamos lá, Ô, mais Márcio, uma. Então é você mesmo. ô, Márcio, aqui fala um pouco do seu curso, cara, da onde vai Legal. até onde vai. Sim, boa. Então, aqui. O curso ele abrange a modelagem, tá? Aqui, ó. Ele abrange a modelagem, o look dev e esse aqui, né? A modelagem, o que eu estou fazendo agora, o look dev, que é colocar a cor, colocar o shader e tudo, e a luz. Coisas que eu tenho experiência, né? E aí, aqui, ó, por exemplo, tem vários projetos, a maioria deles foi feita aí no Brasil, nesse daqui daí de 2019,
tem atualizações para fazer. Então, eu conto exatamente a minha experiência, porque eu fiz essas etapas aqui. Eu trabalhei com essas etapas, né? Principalmente no Brasil. E a gente passa por... Assim, você não pega, por exemplo, vai ser um especialista em hard surface no meu curso? Não. Vai ser um especialista em fazer personagem? Não. Mas você vai ser o iniciante passando por todas essas etapas e entendendo como a computação gráfica funciona e fazendo também um material de qualidade, passando por modelagem, o sculpting, fazendo tipo um ZBrush, né? O LookDev, o Lighting, e fazendo assim, a gente faz pelo menos 2 projetos finais no curso, tá? É mais ou menos isso. Tá? Mais Beleza. informações, Obrigado. mais informações, venham aqui também no site da ICS.art aqui, 3D, tá? E vejam mais aqui. Mas bem geral, assim, abrange bastante coisa. É um curso de 8 meses, então é um pouco grande. Tá? Por exemplo, o meu outro curso, que é um pouco mais para a pessoa que quer mais criatura, que é Creature Design, a pessoa já é 6 meses, que é só mais para modelar mesmo o personagem direto, sabe? É isso. Beleza, gente. É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na outra live, no qual a gente vai começar a finalizar esse modelo e depois fazer uma luz para finalizar o nosso asset, tá bom? Beleza. Legal, gente. Obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês aí, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.